Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Barão Varoa de Deus, líder de sucesso. Então, começamos aí mais uma aula. Hoje a aula de número 3. Tá aí minhas redes sociais para você seguir, acompanhar nossos vídeos e também compartilhar, curtir. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Na aula passada a gente tratou um pouco sobre a origem dos problemas das organizações, porque as pessoas se comportam mal. Usamos como fonte aqui o livro do Diego Maia, Como Ser um Gestor de Sucesso, da editora Alta Books. E citamos aqui alguns dos motivos e alguns dos deveres do pastor quanto a líder, quanto a administrador. Bom, como nós já começamos a caminhar aí para para uma dissertação mais profunda da matéria, na aula de hoje nós vamos tratar sobre os princípios da administração brasileira. Esses princípios são aplicados à administração pública, mas podem ser aplicados a todas as instituições. Vamos ver que tem versículos na Bíblia para todos esses princípios de administração. Claro que eu não vou falar hoje. Hoje eu vou trazer aqui só os princípios da administração pública. Na aula 4 eu vou trazer essa mesma tabela, nesse mesmo formato, mas eu vou trazer princípios administrativos da administração eclesiástica, ok? Primeiro princípio aí da administração é a legalidade. O que significa isso? Significa que toda a instituição de natureza jurídica ela tem que estar submissa às leis, respeitar os interesses coletivos acima dos interesses privados. O que seria isso? Seria que a gente está trazendo para dentro da realidade da igreja o cuidado com o bem coletivo. O respeito às leis tem a ver com o Código Civil e com a Constituição Federal em não violar direitos fundamentais das pessoas em nome de Deus, tá? Nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, tá? Vocês vão estudar sobre estatuto, vocês vão estudar sobre regimento interno, vocês vão estudar sobre formas de governo na igreja. Inclusive, isso precisa ser registrado. Os órgãos precisam ter ciência disso. Outro princípio é a impessoalidade. Meu Deus, isso aqui seria um tratamento igual a todos os cidadãos e cidadãs. Seria um tratamento igual a todas as pessoas que fazem parte da instituição, atuando sem favoritismo e sem autopropaganda por parte das pessoas que ali compõem. Como aqui é da administração brasileira, está falando aqui dos servidores. Então, como é que seria isso? Eu tratar as pessoas não pelo meu grau de afeto ou afinidade, não pelo quanto as pessoas me apreciam ou desapreciam, não quanto elas são minhas amigas ou não são minhas amigas, mas não quanto elas concordam ou discordam, mas seria eu tratar as pessoas dando a elas a mesma oportunidade no que tange aquilo que envolve a organização. Se é crescimento, eu tenho que dar oportunidade para todos de crescer. Se é defesa, eu tenho que dar oportunidade a todos de se defender. Se é um benefício, eu tenho que dar oportunidade a todos desse mesmo benefício, tá? Claro que a gente não está falando aqui de qualificação, de ser sério, a gente está falando de tratamento impessoal. O impessoal é aquilo que tem ausência de pessoalidade, tá? Pessoalidade é quando a gente toma parte numa circunstância e aí toma um lado em uma situação. Por exemplo, uma gestão de conflito. Por mais que a pessoa seja próxima a mim, eu preciso tratar de modo impessoal. Preciso entender
a raiz daquele conflito, e eu preciso dar ali às partes envolvidas um parecer, de modo que eu consiga colocar na balança os elementos envolvidos no conflito e fazer um bom julgamento, tá? Moralidade. Moralidade é a preservação da ética, no caso eclesiástica seria aqui, tá? Dos termos da lei, daquilo que está estabelecido aqui seria na Bíblia, em todas as ações por parte dos agentes públicos. Aqui é porque a gente está falando de um princípio da administração nacional, tá? Das instituições públicas. Depois nós vamos para as empresas e depois nós vamos para as igrejas, ok? Publicidade. Olha que coisa interessante. Ter prioridade na transparência, na prestação de contas, todas as ações envolvendo os recursos públicos. Desse pilar surgiu a Lei de Acesso à Informação. Hoje a gente tem os portais da transparência e esses portais eles listam ali como o dinheiro está sendo gasto, aquilo que está acontecendo no governo. Existe uma certa prestação de conta ali, porque nós como cidadão não prestamos muita atenção nisso, né? Publicidade seria tornar público, tornar notório, tornar acessível as informações que são interessantes a um corpo espiritual, a uma eclésia, a um grupo que compõe a igreja, tornar públicas as informações pertinentes à igreja. Por exemplo, a gente não vê muita prestação de contas. Por quê? Porque nem sempre existe um controle exato de como os recursos estão sendo utilizados ou uma certa preocupação com o pensamento que se vai ter sobre a forma como os recursos estão sendo utilizados dentro da igreja, tá? Aqui nós temos também o pilar da eficiência. A eficiência seria utilizar os gastos com qualidade. É bom respeitar o bom uso do orçamento sem desperdiçar esses recursos que são muito caros, né? Na igreja também não seria diferente. Normalmente existe uma junta que decide relacionado às obras, às melhorias, às ações financeiras, e esse grupo normalmente deveria ser um grupo que tem especialidade em suas áreas, expertise, vão tomar decisões bem embasadas, bem calculadas, e isso vai fazer com que haja um bom uso do orçamento, dos valores que estão sendo arrecadados, tá bom? Bom, isso aqui é só um pedaço, tá? Da aula 3 da administração eclesiástica. Na aula 4 a gente vai falar mais um pouco, tá bom? Tudo isso e mais um pouco eu estou ensinando na mentoria que nós estamos dando aí para a liderança que deseja aprender mais sobre isso, ok? Lembrando que isso aqui é para quem deseja aprender mais, tá, pessoal? Não se melhora o que não se pode ser melhorado, não se ajuda quem não quer ser ajudado, não se ensina quem não quer ser ensinado. Então, se a pessoa não tem um coração disposto a aprender sobre estes assuntos, não contrate a mentoria, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, com o teu ministério e com a tua igreja, no nome de Jesus.